Nós vamos entrar agora na parte da lei de Coulomb. Esse assunto, quando cai em prova, pode cair de duas formas. Ou no nível teórico, que é relativamente tranquilo, ou vai cair no nível puramente matemático. Antes da gente começar a falar da lei de Coulomb e da sua equação, eu quero fazer uma revisãozinha com vocês. Isso aqui vai te ajudar na física, na química, principalmente na matemática, até na matemática que a gente chama de matemática básica. Vocês têm que saber relacionar uma grandeza com a outra, interpretar e principalmente saber qual é o gráfico dessas funções. Então vamos lá. Por exemplo, quando eu falo que y é diretamente proporcional a x, o que eu estou te dizendo? Que se x aumentar duas vezes, o y vai aumentar na mesma proporção, ou seja, também duas vezes. Grandezas que são diretamente proporcionais, o gráfico y versus x é uma reta inclinada passando pela origem. Tranquilo. E se y for diretamente proporcional ao quadrado? Então, se x, por exemplo, aumentar duas vezes, y também aumenta, só que aumenta 2 ao quadrado 4 vezes. Você já reconhece que isso aqui é uma função do tipo quadrática, né? O gráfico é uma parábola. Se nós tivermos grandezas inversamente proporcionais ou grandezas diretamente proporcionais ao inverso uma da outra, então eu tenho que, se x aumentar, por exemplo, 3 vezes, o y vai diminuir na mesma proporção. A curva que vai aparecer aqui tem carinha de parábola, mas não é uma parábola. A gente fala que ela é uma hipérbole. E é chamada de hipérbole equilátera. Se eu cortar aqui esse quadrante com uma bissetriz, esse ladinho aqui é simétrico a esse. Isso aqui, então, é chamado de hipérbole equilátera. Olha, gente. Anota isso num post-it, prega no espelho. Todo dia você tem que ver isso aqui, tá? Até guardar bem e memorizar essas coisas. Só um detalhe. Essa curva, chamada hipérbole, nunca toca os eixos nem x nem y. E muito menos vai cortar, tá? A gente fala que a curva é uma assíntota. Ela vai aproximando do eixo x, vai aproximando, mas nunca vai encostar. A mesma coisa que no eixo y. Então a curva ela vai só se abrindo cada vez mais. Tranquilo. Agora, e se y for inversamente proporcional ao quadrado de x? Se x aumentar, por exemplo, 3 vezes, y vai diminuir 3 ao quadrado 9 vezes. E o gráfico, como é que é? É uma hipérbole também, só que agora ela não é uma hipérbole equilátera. Ela não tem essa simetria. A gente chama isso de hipérbole cúbica. Hipérbole cúbica. Jackson, eu tenho que saber esses nomes? Não. Basta saber que é uma hipérbole. E agora, vou te falar uma coisa, viu? Ano retrasado, uma prova do Enem pediu para o aluno construir um gráfico de velocidade por distância. Lembra aquela função de Torricelli lá da cinemática? V ao quadrado igual V ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, ou 2 vezes a aceleração vezes a distância. Como é que é um gráfico de V versus D? Você está tão acostumado a ver o gráfico de velocidade por tempo, que na hora que eu vi essa questão na prova, eu olhei, putz, o pessoal não vai saber isso. Porque vocês não estão acostumados a trabalhar com funções em que y é diretamente proporcional à raiz quadrada de x. Primeiro básico, se x aumentar 2 vezes, aliás, vamos mudar, se x aumentar 4 vezes, y vai aumentar raiz quadrada de 4, então vai aumentar 2 vezes. E como que é esse gráfico? Gente, não sei se você enxergou, mas eleva ao quadrado os dois lados. Se a gente pegar esse lado aqui, elevar ao quadrado e esse também, você vai ter então que isso é y ao quadrado diretamente proporcional a x. Ué, mas compara esse com esse. É uma função quadrática, só que aqui, que é o que você está acostumado, a parábola sempre ficava em torno do eixo y.
agora aqui vai ser invertido, vai ser em torno do eixo X. A parábola que você está acostumado a ver assim, agora ela vai girar. E ela vai ficar girando, ela vai estar em torno do eixo X, melhor dizendo. Então aqui, ó, grandezas que são diretamente proporcional à raiz quadrada, tem esse formato aqui, ó, que é uma parábola, que eu vou chamar de parábola deitada. Parábola, entre aspas, tá? Deitada. Só para te ajudar a enxergar melhor, ó, isso aqui é uma parábola, aqui eu estou fazendo a parábola em torno do eixo X. Guarda, isso aqui vai ser muito útil em várias questões. Por exemplo, essa aqui a gente usa nas transformações isotérmicas, onde pressão e volume são inversamente proporcionais. A curva é uma hipérbole, que eles chamam lá de isotermo. Isso tem aplicação em várias coisas da física. Então vamos começar com essa aqui. O que me diz a lei de Coulomb? O Coulomb começou a fazer experiências com cargas e ele queria saber qual é a relação entre a força, as cargas e as distâncias. E ele foi fazendo experiências e percebeu que essa força era diretamente proporcional a uma das cargas. O que significa isso? Se essa carga dobrar de valor, a força dobra. E o gráfico, Jacques? Pois é, assim que eles vão gostar de cobrar em prova. O gráfico de força versus carga 1, o que tem que ser? Dá uma colada aqui, ó. Grandezas diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta inclinada passando pela origem. Bom, o Coulomb continuou fazendo as experiências e viu que a força era também diretamente proporcional a outra carga Q2. Se são diretamente proporcionais, o gráfico F versus Q2, diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta inclinada passando pela origem. E por último, vamos ser intuitivos agora. Dá para você enxergar que quanto maior a distância entre as cargas, menos força entre elas? Tranquilo? Agora, a sua intuição não te mostra que tem que elevar ao quadrado. O Coulomb descobriu que a força que nesse desenho é de atração, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Logo, o gráfico F versus D é uma hipérbole, a hipérbole cúbica. É esse caso aqui, tá? Se a gente juntar todo mundo, você vai ter então que a força de atração ou de repulsão entre duas cargas é dado por K, que multiplica Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Ô Jacques, os sinais das cargas eu tenho que colocar na fórmula? Não. Na fórmula você sempre vai colocar apenas os módulos das cargas. E quem que é esse K? Esse K é uma constante do meio. Constante elétrica do meio. Se eu tiver duas cargas, então, colocadas no vácuo, esse K tem um valor. Se eu colocar na água, muda de valor. Então, cuidado, essa constante não é sempre constante. É uma constante que depende do meio onde as cargas vão estar imersas. Quer ver uma coisa? Só para você entender como é que esse K afeta as coisas na física. Você sabe que a ligação iônica no sal de cozinha é Na mais Cl menos. Você tem aqui uma ligação iônica que eu vou representar desse jeito. Pega o sal de cozinha agora e joga na água. Se eu mergulhar isso aqui na água, não ocorre a dissociação do sódio e do cloro? Agora, por quê? Positivo, negativo se atraem. Na hora que eu coloco a água, por que agora eles conseguem se separar? Como está mudando de meio, então eu tenho um novo K. Agora esse K é maior, menor ou igual à constante elétrica do vácuo? No caso aqui, ó, o K do vácuo é 9 vezes 10 a 9
Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Ô Jacques, eu tenho que saber isso de cor? Nem pensar. Isso aqui é dado em prova para vocês. Mas é bom que você saiba que esse K é o maior que tem na natureza, tá bom? Bom, agora, olha só o que acontece. O sal de cozinha, na hora que você joga na água, o K da água é menor que o K do vácuo. Como a força da lei de Coulomb é diretamente proporcional ao K, se o K diminui, repare que a distância entre as cargas não mudou, as cargas continuam com o mesmo valor, uma positiva e a outra negativa, só que o meio que elas estão imersas é diferente. Se o K diminui, a força elétrica diminui. Então, a atração que antes era relativamente boa, agora ela vai ficando mais fraquinha e a própria agitação molecular já deixa o sódio se separar do cloro. Então, repare que só de mudar o meio, eu mudo a força. Tranquilo até aí? Vamos lembrar uma coisa que eu já disse lá no comecinho da eletrostática. Essas forças serão sempre iguais por ação e reação. Não me interessa quem é grande e quem é pequeno. O grandão atrai o pequenininho. Aliás, vamos fazer outra comparação. Terra e Lua. A Terra é muito maior que a Lua. A Terra atrai a Lua reage, atrai a Terra com a mesma força, porque formam um par de ação e reação. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, vou puxar uma setinha. São iguais por ação e reação. Vou dar uma avacalhada na aula. Vamos fazer o seguinte, vou subir bastante o nível e vou te perguntar, misturando a física com a matemática, como é que ficaria o gráfico de força por 1 sobre d ao quadrado? Dá uma pausada no vídeo, pensa em uns 2, 3 minutinhos, que daqui a pouco eu te respondo. Bom, vamos lá? O que você marcou aqui? Vem cá. A lei de Coulomb não é K que multiplica Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado? Eu posso reescrever isso assim, ó. F é igual a K que multiplica Q1 vezes Q2 que multiplica 1 sobre D ao quadrado. Uai, vamos chamar esse 1 sobre D ao quadrado de x. Então, eu vou ter que F é igual a K, Q1 vezes Q2 vezes x. Olha, o que eu tenho aqui? Que F é diretamente proporcional a x. Ou, se você preferir, F é diretamente proporcional a 1 sobre D ao quadrado. Como esse 1 sobre D ao quadrado equivale ao meu x, f e x são diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta inclinada passando pela origem. Vocês estão vendo como que eu posso complicar essa matéria? Você acha que só decorar a fórmula aqui, jogar valores, você vai acertar? Não, não vai. Essas questões podem ficar bem difíceis no nível matemático, apesar de que tem questão que é bem tranquilinha. A gente vai fazer o seguinte agora. Nós vamos fazer algumas questões, onde eu vou colocar algumas pegadinhas para a gente treinar essas habilidades com álgebra. Vamos resolver esse primeiro exemplo. Duas cargas se atraem com uma força F. Se uma delas triplicar de valor, a outra diminuir 4 vezes, e a distância for reduzida à sexta parte, determine o novo valor de F. Pessoal, tem duas maneiras de resolver essa questão. O primeiro jeito que eu vou resolver é aquele jeito mais frequente, que é o jeito que eu vejo que vocês costumam resolver. É, para mim, o pior deles. Mas esse método é um método que eu vou chamar de taradinho algébrico. Se você é bom na matemática, sabe manipular equações, é bem provável que você tenha aprendido a resolver por esse método. Então, vamos lá. Vamos ser bem formal, até se você for fazer uma prova aberta, esse método é o método mais, vamos chamar de elegante. Olha só. O que era o antes? Eu tenho duas cargas. Vou chutar aqui, ó, carga Q1, carga Q2, separados por uma distância D, e que elas se atraem. Então, tem uma força F aqui, ó. Aí, o que o problema fala? Vai mexer nas cargas.
Como eu vou alterar as cargas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de Q1'. Q1', ela é o quê? Se uma delas triplicar, então é 3 vezes essa daqui. Q2', diminuiu 4 vezes. Diminuir 4 vezes é dividir por 4. Então, Q2' é Q2 sobre 4. E a distância d'L' reduzida à sexta parte. Então, é essa distância dividido por 6. Bom, eu não mexi no sinal das cargas, então as forças ainda continuam sendo atrativas. Essas forças, agora eu vou chamar de F'. A pergunta que eu quero saber, que eu quero responder é, esse F' é quantas vezes maior ou menor que F? Então, vamos lá. O taradinho algébrico vai fazer assim, ó. Uai, vamos lá. Como que eu era antes de mexer? F igual a K, que multiplica Q1 vezes Q2, dividido por D ao quadrado. Na verdade, é em módulo, mas aqui não vai afetar isso para nós, não precisa ser tão formal assim. Aqui, o que nós temos? Que F' é dado por K, que multiplica Q1' vezes Q2', dividido por D' ao quadrado. Gente, mudou de meio? Não. Então, o K' é o K. Vamos deixar aqui só para ficar bonitinho. Então fica F' igual. O que é K'? O K, porque não mudou de meio, vezes Q1'. Q1', 3 vezes Q1, vezes Q2', que é Q2 sobre 4. Tudo isso dividido por D' ao quadrado, que é D sobre 6 ao quadrado. Bom, vamos fazer essas contas aqui. Isso aqui vai dar 3 dividido por 4, que é 3 quartos, vezes K, que multiplica Q1 vezes Q2, tudo isso dividido por D ao quadrado sobre 6 ao quadrado, 36. Pega isso e multiplica invertido. Isso vai dar, então, 3 quartos vezes K, Q1 vezes Q2, dividido por, aliás, 36 sobre D ao quadrado. Pessoal, isso tudo pode ser reescrito como 36 vezes 3, 108, dividido por 4, 27. 27 o quê? Então, vamos lá. F' é igual a 27 K, Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Ô, Jacques, mas isso aqui? Ué, mas isso não é o valor de F? Então, eu tenho que F' é 27 vezes o valor de F. Matamos a questão. Agora, cá para nós. Olha o tempo que a gente gasta para fazer isso. E aí eu quero te mostrar um segundo modo de resolver a questão. Você tem que lembrar o seguinte, acertar é bom. Acertar no menor tempo possível é melhor. O segundo modo, eu vou chamar ele de modo ou técnica das setinhas. É bem diferente de tudo que você já viu por aí. Olha como é que a gente usa esse método. Pega a equação do jeito que você conhece. F é igual a K, que multiplica Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Agora a gente vai fazer a análise de cada grandeza da equação de acordo com o enunciado. Então vamos lá. O K mudou? Não. Ah, então o K, antes de mexer e depois, não altera. Então, ó, a técnica é sombrear ele e colocar um sinalzinho de igual. Ou seja, o valor que ele possui é igual, é o mesmo, antes e depois. A carga, uma delas aumentou 3 vezes, porque ela triplicou. Não são grandezas diretamente proporcionais. Lembra o comecinho da nossa aula? Se a carga 1 triplica, então a força também triplica. Quem triplica? As duas que triplicam, tá, gente? Se eu triplicar uma carga, você não vai triplicar só uma força, não. O que acontece com uma força tem que acontecer com todas, porque elas são sempre iguais por ação e reação. Tá, mas o problema não acabou aí. Uma das cargas foi diminuída em 4 vezes. Então, se essa carga diminui
Então, setinha para baixo 4 vezes, a força diminui 4 vezes. São diretamente proporcionais. E por último, se a distância reduzida à sexta parte não é diminuir 6 vezes, se a distância diminui, setinha para baixo, 6 vezes, a força aumenta 6 ao quadrado, 36 vezes. Moral da história, a nova força F', ela tem que ser o quê? 3 vezes maior que F, ao mesmo tempo 36 vezes maior que F, ao mesmo tempo 4 vezes menor que F, ou seja, dividir por 4. Vai, 3 vezes 36 dividido por 4, F' é igual a 27F. Compara essas soluções. É brutal a diferença, é brutal. Aprenda a resolver questões dessa forma com o segundo modo, porque você ganha tempo. Vamos treinar mais um pouquinho. Vamos fazer agora uma questão um pouquinho diferente. Duas cargas se atraem com uma força F. Se apenas uma delas dobrar de valor, como e de quanto deve mudar a distância para que a força de atração continue a mesma? Vamos resolver dos dois jeitos, então. Primeiro método do taradinho algébrico. Então, vamos lá. Antes, eu tinha uma carga Q1 que atraía uma carga Q2 com uma força F, separados por uma distância D. Qual que é a equação que relaciona todo mundo? Lei de Coulomb. F igual a K, que multiplica Q1 vezes Q2, dividido por D ao quadrado. Agora a gente vai alterar. Apenas uma delas vai dobrar de valor. Então, vamos chutar que seja a carga 1. Então, depois das alterações, Q1' vai ser 2 vezes Q1. A outra carga, então, não foi alterada. Q2' é igual a Q2. Ele quer saber quanto vai mexer nessa distância em relação a essa, para que a força seja a mesma. Aqui eu tenho uma força F' de atração. Só que agora eu quero que F' seja igual a F. Uai, então vamos lá. O que é F'? K que multiplica Q' vezes Q2' dividido por D' ao quadrado. Isso é igual. E o que é F? K que multiplica Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Ó, já dá para cortar de cara K com K. Beleza. Continua lá, substituindo. O que é Q1'? 2Q1 vezes Q2' é Q2 dividido D' ao quadrado, é o que eu quero descobrir. Isso é igual a Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Agora, ó, corta Q1 com Q1, Q2 com Q2, multiplica cruzado. Você vai ter, então, que D' ao quadrado é 2 vezes D ao quadrado. Tira a raiz, você vai ter que D' é raiz quadrada de 2D2, ou seja, D' é raiz quadrada de 2D. Ou seja, como que deve variar a distância? Ela vai ter que aumentar. Jacques, como é que você sabe que é aumentar e não é diminuir? Quanto que é a raiz quadrada de 2? Não é em torno de 1,4. É um número maior do que 1. Então, a distância aumentou. E aumentou quantas vezes? Raiz quadrada de 2. Ou seja, D' é igual a mais ou menos 1,4D. Aproximadamente. Tudo bem até aí? Agora, olha o segundo modo, gente. É muito mais rápido, não tem nem comparação, não ocupa nem espaço no quadro. Segundo modo, vamos resolver pela técnica das setinhas. Eu quero saber a distância. Então, peraí. F não é K que multiplica Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado? Faz o seguinte, passa o D para cá multiplicando e o F para cá dividindo. Você vai ter, então, que D ao quadrado é K que multiplica Q1 vezes Q2 dividido por F. Tem 1 ao quadrado aqui, vamos tirar ele. Isso vira
raiz quadrada disso tudo. Agora, vamos lá. Quem não mudou? A constante K não foi alterada. Ela é igual, antes e depois do processo. A outra carga também não mudou, foi a carga 2. Continua a mesma. Ele falou que a força é para continuar a mesma, então F é igual. Sombreia sempre a grandeza, põe igualzinho. Agora eu tenho que a distância é diretamente proporcional à raiz quadrada de Q1. Só que Q1 não aumentou, setinha para cima. Aumentou quantas vezes? 2 vezes. Se aumenta 2 vezes, então a distância aumenta quanto? Raiz quadrada de 2 vezes. Então, D' é raiz quadrada de 2D, D' aproximadamente 1,4D. Compara as soluções. Não se comparam, né? Repito a frase que eu disse logo mais cedo. Acertar é bom. Acertar no menor tempo possível é muito melhor, né? Seu principal concorrente é o tempo. Você tem o seu colega aí, seu concorrente, ser humano, mas ó, relógio também te mata, viu, cara? Vamos resolver agora uma questão de nível um pouquinho mais elevado. A gente sabe que, principalmente para o taradinho algébrico, fazer questões de conta, ele decorou a fórmula, se ele tiver boas habilidades na matemática, o que não é muito comum, ele consegue fazer. Mas quando a questão é 100% teórica, nossa, eu percebo que a dificuldade dos alunos é muito maior. Então tá aqui um assunto que a gente vai misturar com assuntos lá da cinemática. Vamos ler. Uma carga positiva móvel é abandonada próxima de outra carga positiva fixa. Durante o seu movimento, podemos afirmar que... Então vamos lá. Eu não estou colocando aqui as opções, não. Pausa o vídeo, tenta responder isso aqui. Você tem que completar para mim aqui, com aumenta, diminui ou não muda, tá bom? Bom, vamos lá. O que está acontecendo? Eu sei que positivo com positivo repele. Então tem uma força aqui, ó. Bom, se vai repelir, essa carga vai se afastar da carga fixa. Então ela veio para cá, ó. E vai se afastando. O que nos ensina a lei de Coulomb? Quanto maior é a distância, menor é a força. Então, peraí, eu sei que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como a distância só aumenta, a força diminui. Então, a força aqui, que era bem grandona, aqui ela fica menor e aqui fica menor ainda. Jacques, e agora? Bom, então vamos misturar agora com a segunda lei de Newton. Lembra que força resultante é igual a massa vezes a aceleração? Estamos desprezando aqui todas as outras forças, inclusive o peso dessa partícula. A força resultante, a única força que atua aqui é a força elétrica. A força elétrica, que é a lei de Coulomb, é diretamente proporcional à aceleração, uma vez que a massa permanece constante. Ora, mas a força não está diminuindo? Se a força diminui, a aceleração diminui. Essa é a parte mais fácil da questão. Agora, durante esse movimento, o que acontece com a velocidade? Primeira coisa, lembra da segunda lei de Newton que diz que força e aceleração têm que apontar para o mesmo lado? Se a força aponta para a direita, então a aceleração também aponta para a direita. E ela também vai ficando cada vez menor. Tá bom. Jacques, e a velocidade? Ora, a velocidade, o cara não está se deslocando para a direita? A velocidade aponta para a direita. E o que a gente aprende lá na cinemática? Quando velocidade e aceleração apontam para o mesmo lado, o movimento é acelerado, ou seja, a velocidade aumenta. Se a aceleração estiver oposta à velocidade, aí a velocidade diminui e o movimento é retardado. Durante todo o movimento, a velocidade sempre aponta para a direita. Ou seja, velocidade e aceleração aqui possuem o mesmo sentido. Uai, se possui o mesmo sentido, então necessariamente esse movimento tem que ser
acelerado. Logo, eu tenho uma velocidade para cá. Tem aceleração ajudando? A velocidade aumenta. Ao passar daqui para cá, a aceleração ainda está a favor da velocidade. Então, a velocidade ainda aumenta. Já que isso é meio esquisito, então a velocidade está aumentando e a aceleração está diminuindo. Ou seja, esse cara está pisando no freio? Não, peraí. Se a velocidade aumenta, é como se ele estivesse usando o acelerador. O que eu quero que você saiba explicar é como que é possível a velocidade aumentar e a aceleração diminuir. Vamos inventar números? Ele não partiu, ela não foi abandonada, então ela partiu do repouso. Se a gente fizer aqui uma tabelinha, vamos fazer assim, ó. A velocidade inicial é 0. Depois de 0, foi para 10. Então, aqui era a velocidade inicial 0. Daqui mais para frente, a velocidade aumenta. Depois, continua aumentando, mas espera aí. A velocidade aumenta, mas a aceleração diminui. Então, a velocidade tem que aumentar em quantidades menores. De 0 para 10, aumentou 10 unidades. Agora, por exemplo, aumenta para 15. Depois, aumenta para 18. Depois, aumenta para 19. Olha o que está acontecendo com a velocidade. Ela sempre aumentou, só que aumentou em quantidades cada vez menores. Aqui a velocidade está aumentando e aqui está mostrando a aceleração diminuindo. Esse movimento ele é acelerado, tá bom? É uma questão difícil essa daqui. Vamos pegar agora uma outra classe de questões que envolve a lei de Coulomb, misturado com vetores. A gente ainda vai ter uma aula só de vetores, mas aqui o que você tem que saber é o básico do básico, que eu acredito que você não vai ter muito problema com isso. Repare aqui, a pergunta é a seguinte: eu tenho várias cargas distribuídas num sistema e eu quero saber para onde vai apontar a força resultante sobre a carga 1. Então, vamos lá. Aqui eu fiz uma abreviação bastante exagerada do enunciado, então está aqui o desenho para eu te explicar. 3 cargas de mesmo valor, porém com sinais diferentes, foram colocados nos vértices de um triângulo equilátero. Para onde que vai apontar a força que atua na carga verde, que é a carga 1 ali? Então, vamos lá. Positivo faz o que com positivo? Repele. Essa é a força que essa carga exerce nessa. Vamos chamar de força F. Jacques, mas a de cima também repele a de baixo. Verdade, mas eu não vou desenhar isso. Tanto o aluno que faz isso que acaba se perdendo, esquecendo de quem eu estou atrás. Eu quero só estudar a carga 1. Ao mesmo tempo, carga negativa faz o que com positivo? Atrai. Então vai puxar ela para cá. Aí eu te pergunto, esse vetor tem que ser exatamente do mesmo tamanho que esse? Bom, essa distância não é igual a essa? Essa carga não é igual a essa? Ora, então, se a distância é a mesma e as cargas são idênticas, então as forças têm exatamente o mesmo tamanho. O que a gente faz agora? Regra do paralelogramo. A resultante vai apontar perfeitamente na horizontal para a direita. Tem questões mais sofisticadas que pedem para calcular o valor da força. Aí você tem que lembrar que os ângulos aqui são de 60 graus. Mas aí a questão foi para um nível mais matemático, que é o que não me interessa aqui agora. Eu quero só mexer com vetores. Tenta resolver essa daqui. Um quadrado, cargas indicadas nos vértices. Eu quero saber o sentido da força resultante aqui. Dá uma pausada e tenta. Bom, vou fazer errado aqui. É o jeito mais frequente que o aluno faz. Vocês são tão displicentes nas coisas que vocês fazem mais ou menos assim, ó. Fazer tudo errado, hein? A carga do meio é positivo. Positivo faz o que com positivo? Repele. Negativo faz o que com positivo? Atrai. Ao mesmo tempo, positivo faz o que com positivo? Repele. E negativo faz o que com positivo? Atrai. Ah, legal, uma para cima, na diagonal, outra na diagonal para baixo. Meio que de cabeça, horizontal para a direita. Tudo errado. E o que eu errei? Você não pode fazer vetores assim aleatoriamente. Você tem que respeitar alguns princípios. Olha que as cargas
tem valores diferentes. Então, qual que é o jeito correto? Então, vamos lá. Vamos começar. Por exemplo, essa carga positiva faz o que com a carga 1? Repele. Então, tá aqui, ó. Força F. Ao mesmo tempo, essa carga negativa, que tem o mesmo valor que essa, e também a distância é a mesma, que é a metade da diagonal do quadrado, esse negativo atrai esse positivo com a mesma força F. Então, eu vou fazer dois vetores, um após o outro. E eles têm exatamente o mesmo tamanho. Beleza? Agora, essa carga positiva faz o que com positivo? Repele. Só que a carga é o dobro. Lembra que a gente viu que a força era diretamente proporcional a Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado? Se uma das cargas dobra a força, também tem que dobrar. Então, essa carga positiva repele essa positiva com o dobro do valor dessas de baixo. Só essa força aqui já tem que ser do tamanho dessas duas aqui, ó. Isso aqui vale 2F. Deixa eu tirar isso. Ao mesmo tempo, negativo faz o que com positivo? Atrai. Essa distância é igual a essa carga é igual a essa, então vai atrair com uma força que também é o dobro. 2F. Moral da história, o que nós temos? A gente ficou, então, com um vetor, a carga positiva no meio, um vetor na diagonal, com o dobro do tamanho do outro. Se você fizer a regra do paralelogramo, não vai dar uma coisa perfeitamente na horizontal. Vai dar uma força resultante que vai estar, ó, fazendo agora bonitinho aqui no desenho, deslocada para cima da horizontal. Essa é uma questão que muita gente deixa passar por causa desse detalhe. Vou subir mais um pouquinho o nível. 4 cargas idênticas, mudando apenas o sinal, vão interagir com uma carga no centro de um semicírculo positiva. Essa é minha carga 1. Determina o sentido da força resultante nessa carga. Pausa o vídeo e tenta aí. Bom, vamos lá? Olha só o que a gente faz. Carga positiva faz o que com positivo? Repele. Ao mesmo tempo, carga negativa faz o que com positivo? Atrai. Olha, eu estou fazendo a mão livre, mas essa força tem que ser do mesmo tamanho que essa? As cargas são iguais e as distâncias também, que no caso aqui é o raio do semicírculo. Beleza, então eu tenho dois vetores em azul aqui. Vou mudar de cor para ficar mais didático. Carga positiva faz o que com essa carga positiva? Repele. Só que muda o valor da força? A distância é o raio e a carga Q é igual a de todo mundo. Então, esse vetor aqui tem que ter exatamente o mesmo tamanho dos outros dois. Ao mesmo tempo, carga negativa atrai essa positiva. Pessoal, os 4 vetores têm que ter exatamente o mesmo tamanho. E aí, na época que caiu essa questão, a opção mais marcada foi que a resultante dava 0. As forças são idênticas, mas olha o ângulo de abertura entre elas. Repare que essas duas em vermelho, vou botar aqui fora do círculo, estão bem abertas. A resultante disso, regra do paralelogramo, vai dar isso aqui. Agora, olha as azuis. São vetores que têm que ter o mesmo tamanho dos vermelhos, só que agora eles estão mais fechadinhos. E aí? Regra do paralelogramo. Você concorda que esses em azul estão quase se sobrepondo um ao outro? A resultante vai ser um mais o outro, mais entre aspas, enquanto que os dois em vermelho estão bem abertos,
quase que um oposto ao outro, você não estaria subtraindo? Ou seja, a resultante desses dois vai dar um resultado bem pequeno, enquanto esses daqui, regra do paralelogramo, olha o tamanho da força que está apontando para a direita. Então, a carga 1, que é a carga positiva, vai ter uma força grandona para a direita, que eu vou chamar de força da direita, e uma força menor para a esquerda. Como a da direita é maior que a da esquerda, moral da história, a força resultante vai apontar para onde? Para a direita. A direita menos a esquerda. Então, a resposta seria algo para cá. A força resultante. Tranquilo? É uma questão bem diferente do que das outras que a gente fez. Vamos finalizar agora a lei de Coulomb misturando com um pouco mais de assunto que agora envolve as leis de Newton e vetores. Vamos lá. Sabendo que a carga Qzinho, que é essa daqui, está em equilíbrio, calcule a tração T. Lembrando que a tração sempre fica na corda. Sabendo que a carga Qzão vale 2 microcoulombs, Qzinho 3 milicoulombs, a distância entre elas é 3 metros e a constante K 9 vezes 10 a 9. Aqui alguns dados. Seno, cosseno dos ângulos, do ângulo θ, e PQ é o peso da carga Qzinho. Então vamos começar pelo básico. Toda questão que envolve forças, principalmente lá nas leis de Newton, comece representando as forças. Como eu estou estudando Qzinho, não me interessa as forças em Qzão. Que forças atuam aqui? O enunciado fala que Qzinho tem um peso. Então o peso de Q aponta sempre para baixo, né? Esse é PQ. Ao mesmo tempo, positivo faz o que com positivo? Repele. Então tem uma força elétrica para cá, ó, Fe. E tem uma corda, então tem uma tração. Para onde que se desenha a tração? Sempre do objeto para a corda. Então a tração está aqui. Eu quero saber quanto que vale essa tração. Gente, tem duas maneiras de resolver essa questão. Eu já sei o que vocês costumam fazer. Apareceu o vetor inclinado, vocês decompõem. Esse método é muito demorado, mas eu vou resolver ele mesmo assim. Bom, vamos lá. Vamos calcular. Quanto que vale a força elétrica? Ele me deu valores aqui. Vamos fazer rascunho aqui. Força elétrica é K que multiplica Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado. Então, constante K, 9 vezes 10 a 9, vezes Qzão, 2 micro, 2 vezes 10 a menos 6, vezes 3 milicoulombs, 3 vezes 10 a menos 3, dividido pela distância, 3 metros. Cuidado, que às vezes eles colocam em centímetro, hein? Tem que passar para metro. 3 elevado ao quadrado. Bom, então vamos lá. 3 ao quadrado é 9. 9, corta com esse 9 aqui. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 10 a. Conserva a base, soma os expoentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 3, 0. Então isso aqui dá 6 newtons. Já sei que essa força vale 6. E o peso vale 8. Quanto que vale a tração? Tem aluno que tem o hábito de fazer isso aqui, ó. Ah, esse aqui é o ângulo θ. Aí você faz, né, o eixo Y, o eixo X, esse ângulo θ está aqui, ó. E aí o que você aprendeu a fazer? Ah, eu vou decompor as forças. No caso aqui, você decompõe a tração. Você vai ter a tração TY e a componente sobre o eixo X, TX. O enunciado não falou que o cara está em equilíbrio? Quando está em equilíbrio, a resultante das forças vale 0. Equilíbrio. Força resultante igual a 0. Então, quem anula quem? TY anula o peso, ao mesmo tempo que TX anula a força elétrica. Bom, mas o que é TY? Você está vendo aqui um triângulo retângulo. O que é o cosseno e o seno desse ângulo? Ó,
o cosseno do ângulo, cosseno não é o cateto adjacente sobre hipotenusa? Então, o que é o cosseno aqui? O cosseno de θ é cateto adjacente. Quem está adjacente a esse ângulo? TY, sobre a hipotenusa, que é T. Então, eu tenho que TY é T vezes o cosseno de θ. T vezes o cosseno de θ, isso é igual a peso. Ora, eu quero a tração. Mas a tração vale quanto? Daqui eu tenho que tração vezes o cosseno de θ, 0,8. Isso é igual ao peso, que é 8. Faz as contas. A tração, 8 dividido por 0,8, isso aqui dá 10. Tração vale 10 newtons. Jacques, e se eu fizesse com a outra equação? Tem que dar o mesmo resultado. O que é Tx? Tx, ó, o que é o seno de θ? É o cateto oposto, que seria esse lado aqui, que tem o mesmo tamanho do de baixo, Tx, sobre hipotenusa T. Então, Tx é T que multiplica o seno de θ. Isso tem que ser igual a força elétrica. T vezes seno de θ, 0,6. Isso é igual a força elétrica que eu calculei que vale 6. Faz as contas. Tração vale 10 newtons. Eu acho esse método muito longo. Lembrando que a questão que costuma aparecer em prova costuma ser até um pouco mais difícil. Você tem que decompor todo mundo, aquele negócio todo é mais chato. Só que tem um método muito mais rápido de resolver essa questão, que é não precisar de fazer a decomposição vetorial, a chamada regra do polígono. Então, eu vou te mostrar agora uma outra forma de resolver. Então, uma revisãozinha rápida. Quando eu tenho um objeto em equilíbrio, as forças se anulam. Tranquilo? Outra coisa, o que é um vetor? O vetor sempre é uma seta. Então, por exemplo, o peso aponta verticalmente para baixo. Se eu desloco uma pessoa daqui e sobe um morro, o peso dele mudou? Não, por quê? O peso, a massa dele continua a mesma, a gravidade continua a mesma, o peso continua apontando vertical para baixo. Então, se eu tenho um vetor velocidade para lá, se esse vetor agora passa para cá, mudou alguma coisa? Bom, todo vetor tem 3 características: módulo, direção e sentido. Eu mexi no tamanho do vetor quando eu desloquei ele para cá, ou aqui para cima? Não. Então o módulo é o mesmo. Continua a mesma direção horizontal. E o sentido para minha parede aqui? Ora, então, módulo, direção e sentido não mudou? Então o vetor não muda. Quando é que um vetor sofre alteração? Por exemplo, um vetor na horizontal passou para a vertical. Então esse vetor agora já não é o mesmo. Ou seja, toda vez que um vetor desloca sem girar, ele permanece com as suas mesmas características. Vamos fazer assim. Força elétrica aponta para a direita. O peso está aqui. Desloca ele para essa ponta de cá. Então ele vai ficar assim. Agora, a tração. Pega ela e puxa ela aqui assim, ó. Ela estava aqui assim, ó. Ela estava lá, assim. Traz ela para cá. A tração vai ficar assim, ó. Entendeu aqui? Repare que eu tenho um triângulo retângulo. Esse ângulo θ, ele estava aqui, ó. Onde esse ângulo θ está na figura? Ó, olha isso aqui. Esse ângulo com esse aqui embaixo, ó. Isso aqui não é... O pessoal costuma chamar de regra do Z. Esse ângulo aqui é igual a esse, porque são ângulos alternos e internos. Aqui está o ângulo θ. A gente sabe lá, pelas regras dos vetores, que quando um objeto está em equilíbrio, as forças têm que se formar num polígono fechado. Então aqui eu tenho certeza que daria uma volta completa em um formato de um triângulo. E aí o triângulo é retângulo.
Ora, a força elétrica a gente tinha calculado que vale 6 newtons. O peso vale quanto? 8 newtons. Bom, podia não ter dado o peso, né, gente? Só dado o ângulo aqui, você poderia usar as relações de seno e cosseno. Aqui, nesse caso, teorema de Pitágoras mata. Tração ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A tração raiz quadrada de 100, que dá 10 newtons. Então, a regra do polígono é muito mais rápida, é um jeito mais elegante de resolver esse tipo de questão. Então, a gente encerra essa parte inicial da eletrostática, que envolve, então, os conceitos básicos, eletrização por atrito, depois os tipos de eletrização, atrito, contato, indução, e, finalmente, a lei de Coulomb. Bom, então fique encerrada essa parte inicial da eletrostática. Continue estudando, fazendo muito exercício, e a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu, abraço!